Me responda com sinceridade. Quantos sims você já disse para outras pessoas, mas que na verdade, lá no fundo, para você, a resposta real seria um não gigantesco? Oi, mulheres, sejam bem-vindas a mais um podcast Vozes. Aquele nosso espaço seguro onde a gente tira a armadura, senta no sofá e fala a verdade que ninguém quer falar. Hoje nós vamos falar sobre o peso de ser a menina boazinha, sobre o peso esmagador de não saber dizer não, a necessidade que acaba se tornando doentia de agradar a todo mundo e como isso no final acaba sugando a nossa energia vital. Vamos lá? Bem-vindos ao Vozes, um lugar de conversas e conexão. Nós aprendemos que o nosso valor está na nossa utilidade e na nossa capacidade de não dar trabalho. E com isso, nós acabamos criando um padrão, né, na nossa vida, onde sempre devemos agir de maneira que não magoemos os outros, que não deixamos o outro chateado, que não criamos, né, criemos assim um ambiente desconfortável, ou seja, que a gente sempre deve deixar o ambiente que a gente está, as pessoas que estão nesse ambiente com a gente, confortáveis conosco, né? E que na maioria das vezes você deve concordar com o assunto, mesmo não concordando, deixar de dar a sua opinião, mesmo quando você quer falar, debater algum assunto, mesmo que você tenha conhecimento, né? Mas que muitas vezes você se omite, você deixa de falar, você deixa de expressar por medo de ser inconveniente, por medo de ser taxada de chata, por medo de magoar outra pessoa, ou por medo simplesmente de a outra pessoa achar ruim o que você falou e você perder a amizade dela. Então, muitos desses fatores fazem a gente se calar diante de diversas situações, né? No trabalho, na roda de amigos, na família, em casa, em reuniões sociais, em reuniões de escola do seu filho, enfim, em N situações, você acaba se calando por medo de ser julgada, ou por medo de magoar, ou por medo de criar uma situação desconfortável para outra pessoa, não para você, né? Porque é a opinião da outra pessoa que será contestada. E aí a gente se cala mais uma vez. E acaba, gente, que isso não faz bem, porque à medida que o tempo vai passando, você vai se anulando, você vai negando ali, né, as suas ideias, as suas perspectivas, os seus pensamentos, né? Isso vai se tornando algo desconfortável dentro de você. Eu falo que é uma grande bola de neve, que a cada sim que você fala querendo dizer não, vai aumentando cada vez mais aquela bola de neve. E à medida que ela vai aumentando, que ela vai se tornando maior, a velocidade também que ela gira se torna cada vez maior. E chega um momento que ela vai te esmagar, que ela vai passar por cima de você. E é um momento que a gente não quer que chegue. Por quê? Quando esse momento da bola de neve chega a passar por cima de você, é o momento onde você explode. É um momento onde você acaba perdendo o controle, né, de você mesma, e aí sim, você expressa tudo aquilo que está guardado e você acaba se vendo em uma situação bem desconfortável, bem chata, que às vezes você disse até mais do que gostaria de dizer. Ou contraponto, né, a ideia ali da explosão, você vai engolindo muita coisa, né, ficando chateada para não chatear o outro,
deixando de dizer ao outro situações que te deixaram desconfortável, mas você não disse para não magoar também. Isso aí vai te criando uma rotina de negação mesmo contra você, e acaba que a gente se encontra numa depressão, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico. Por quê? Porque nunca que a sua opinião importa. Você é sempre anulada, você é sempre calada. Então chega um momento que você fala assim: eu estou fazendo o quê? A minha opinião não é importante para ninguém. Eu não posso dizer a minha opinião porque fulano, ciclano e beltrano vão ficar chateados comigo. Eu não quero perder a presença dessas pessoas na minha vida. Mas ao mesmo tempo, elas não me enxergam. Eu não tenho voz própria. Eu não tenho pensamento próprio. Eu não tenho uma opinião. Ninguém quer saber a minha opinião. E aí a gente vai se sentindo cada vez menor, menor ali naquele ambiente que a gente pode estar regada de pessoas ao nosso redor, mas você se sente uma mosquinha ali, onde as pessoas só lembram de você quando precisam de algum favor específico, quando precisam de você para alguma coisa, porque a sua opinião não é bem-vinda, o seu ponto de vista não é bem-vindo, as suas ideias não são bem-vindas. Não é que não sejam bem-vindas, mas é que não são valorizadas. E aí a gente vai se sentindo diminuída com o passar do tempo. A sociedade, ela acaba recompensando um pouco a mulher também que se anula, abre mão de si mesma pelos outros. Vou dar um exemplo para vocês de uma questão, né, onde essa mulher, né, que abre mão de si para agradar aos outros, ela vai acabando se sentindo diminuída, né, e isso se torna até mesmo uma depressão, igual eu falei para vocês. Vamos colocar a Beatriz, uma mulher de 35 anos, casada com um filho, que abriu mão da sua carreira para poder se dedicar ao tão sonhado casamento e o filho que ali está nesse momento. A Beatriz, ela sempre foi uma mulher com sonhos, igual todas nós, com desejos e tudo mais. E aí, quando veio o filho, ela casou, quando veio o filho, ela se sentiu extremamente realizada. E ali ela se dedicou completamente. E à medida que ela foi ficando cada vez mais em casa, cada vez mais com o filho, ela foi se desconectando um pouco dos assuntos da atualidade, né? Dos assuntos, digamos assim, empresariais, dos assuntos familiares, né? Daqueles assuntos onde você deixa um pouco de lado, porque o seu foco agora é outro, né? Então ela foi ficando um pouco a par dessas questões. E aí, quando o filho cresceu, que ela quis voltar, né, a participar, ser mais ativa, ela não encontrou uma abertura para poder voltar, uma abertura para poder ser ativa novamente nessas questões. E aí, como ela estava focada em outras coisas, né, como o filho, a casa, o casamento, ela meio que concordava com tudo ali para poder não desvirtuar do foco dela. Então, as pessoas se acostumaram a ela sempre concordar, a ela sempre dizer sim para todo tipo de situação. E aí, quando ela, né, começou a entender novamente, começou a querer voltar, as pessoas começaram a estranhar a sua atitude, começaram a dizer que ela estava mudada, que ela estava chata, que ela discordava de tudo, que tudo para ela era um empecilho, era um problema, mas ela simplesmente acendeu a luzinha na cabeça dela, queria dar um basta naquele posicionamento que ela tinha adquirido, né, quando o foco dela estava voltado para outra coisa. Só que
para as outras pessoas, ela estava mudando. Você está mudada, você está mais ranzinza, você está mais chata. Nossa, você era mais legal antes. Então, assim, gente, a gente não pode deixar as pessoas se habituarem com certas situações que são favoráveis só a um lado, né? Se a situação é favorável para você também, não tem problema de você dizer sim, desde que não te prejudique, desde que você fale um sim, mas que seja bom para os dois lados. Quando você se vê numa situação que você não sabe se é um sim ou é um não, geralmente a resposta é um não. Só que você está com medo de dizer um não e magoar outra pessoa. Tem uma frase, gente, em um dos cursos que eu fiz de desenvolvimento pessoal, que me marcou muito, me abriu os olhos e eu levo para minha vida. A frase é a seguinte: se não é um sim óbvio, é óbvio que é não. Porque quando você tem certeza de alguma coisa, quando você tem certeza de uma resposta, ela é óbvia, né? Ela não, você não fica com aquela dúvida na cabeça. Então, é claro que tem suas exceções, tem situações que têm suas exceções, mas na maioria das vezes, quando a resposta não é um sim óbvio, de cara, tá na cara que a resposta é um não. E aí, dizer não em determinadas situações é libertador. É algo que te traz tira um peso das suas costas muito grande. Assim, digamos, né? Um assunto muito delicado. Você tem uma pessoa conhecida que está precisando de R$ 10.000 emprestado. Você tem esse dinheiro que você batalhou para guardar para uma situação de emergência, ou para um passeio que você quer fazer com a sua família, ou para alguma coisa que você quer comprar há muito tempo, mas que você não gostaria de, né, de se endividar, e você vem juntando esse dinheiro há bastante tempo. E essa pessoa sabe disso. Essa pessoa que precisa do dinheiro sabe disso. E aproveitando da sua vulnerabilidade de sempre dizer sim, te pede esses 10.000 emprestado. E aí você acaba emprestando, porque você não quer se desentender com aquela pessoa, né? E aí vocês combinam uma forma de pagamento. Ah, eu vou te pagar, vamos supor, vou te pagar R$ 500 por mês, porque eu tô apertada, é isso que eu consigo pagar. Ok, não, tudo bem. A pessoa paga o primeiro mês, a pessoa paga o segundo mês, a pessoa paga o terceiro mês, vem o quarto mês a pessoa não paga. Ah, aconteceu um imprevisto, eu tô apertada, eu não consigo te pagar os R$ 500 esse mês. Tem problema? Você mais uma vez, né? Não, não tem problema, pode ficar tranquilo, mês que vem você paga. Dá no próximo mês de novo, não paga. Dá no próximo mês, também não paga. E aí, você que já não queria se indispor com aquela pessoa, lá no início, né, não emprestando dinheiro, você se vê numa situação completamente constrangedora. Para mim, cobrar das pessoas é muito constrangedor. Não sei se para vocês também é uma situação constrangedora, mas é algo super constrangedor. Eu não gosto de maneira alguma. Então, quando você se vê numa situação que você precisa do seu dinheiro, a pessoa não paga, e aí você pensa, como que eu vou cobrar da pessoa sem ela ficar com raiva de mim, né? Porém, se você tivesse dito não e tivesse falado, olha, fulano, o dinheiro que eu tenho é para isso, para isso, para isso, eu não posso me dispor desse dinheiro agora porque eu venho lutando, eu venho batalhando há muito tempo. Ou então, gente, simplesmente, olha, fulano, eu gosto muito de você, mas no momento eu não posso.
me dispor do dinheiro, porque eu tenho uma finalidade para ele que está bem recente, então eu preciso dele. Ou simplesmente não, no momento eu não posso. Você pouparia todo um problema que veio depois? Pode ser que a pessoa te pague certinho? Pode, gente. Claro que pode. Isso não, né? Não é impossível de acontecer. Mas pode acontecer também de não pagar. E aí você ter que se indispor em cobrar. Ou você fica no prejuízo, porque você não quer se indispor, não cobra e fica sem o seu dinheiro. Então, são situações que um não é muito bem-vindo naquele momento. Ah, você pode me emprestar seu cartão de crédito? Olha, não posso, ele é para uso estritamente necessário. Eu tenho quando eu uso quando eu preciso mesmo e é um uso exclusivo meu, não posso emprestar. Ou então, fulano, você pode me emprestar o seu carro para eu fazer determinada viagem? Não, não posso. O meu seguro não cobre, terceiros, então não posso. Gente, são N situações onde um não é muito bem-vindo para evitar problemas futuros que a gente deve dizer. A outra pessoa pode ficar desconfortável? Pode, mas você está se resguardando. Você está evitando situações piores lá na frente. Você não está sendo egoísta, você não está sendo, eh uma pessoa chata, você não está sendo inconveniente, você está sendo uma pessoa precavida, né? E dentre situações onde a gente deve dizer não, existem várias, várias e várias, várias que eu poderia ficar citando aqui, mas vocês já entenderam o propósito do não, né? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, uma situação que eu vivenciei, onde eu aprendi a dizer não e me tornei a chata. Mas que chegou um momento para mim que foi muito necessário e que me trouxe, N adjetivos, mas que no final eu me beneficiei muito de aprender a dizer esse não. Eu lembro que chegou uma determinada época da minha vida que eu quis dizer não para tudo. Eu estava cansada de dizer sim. E aí começaram, né, os adjetivos que eu fui recebendo. Primeiro de pessoas mais próximas, depois, de pessoas mais, digamos assim, de amigos, enfim. É o seguinte, eu sempre fui uma criança muito boazinha, uma criança que obedecia, uma criança que não discutia com pai e mãe, uma criança que fazia tudo que os adultos esperavam que ela fizesse, né? E aí eu me tornei uma adolescente assim. Vou fazer uma pincelada sobre a minha adolescência, mas que depois eu vou fazer um podcast só sobre isso, porque foi algo que marcou e trouxe muitos traumas, mas vai ter um podcast só para ele. É só para esse tema. Então, é o seguinte, fui uma adolescente que não dizia não para as amizades. Eu não concordava com muitas coisas que ali aconteciam, mas eu não dizia não. Então, eu aguentei anos, anos, anos de bullying calada, com medo de perder a amizade, de ficar sozinha, né? E isso aí me trouxe uma questão que depois, questões de injustiça, digamos assim, né, e questões que me renderam traumas. Então, se eu tivesse dito não lá no início, talvez teria parado, né, eu não teria sido, diminuída, eu fui muito diminuída mesmo, essa é a palavra. Eu fui muito diminuída, eu fui muito pisada, eu fui muito hoje eu diria o termo humilhada, mas lá na época eu não via assim. Então, fui muito humilhada, menosprezada, diminuída, anulada na minha adolescência, e isso me gerou, né, uma fase adulta onde eu passei por estágios
que eu continuava sendo humilhada, aquele padrão se repetia. Por quê? Eu não sabia dizer não, eu não sabia dizer não, eu dizia sim para tudo. Então, eu tive uma situação onde eu fui, contratada para fazer determinado tipo de serviço, né, numa emissora de TV local. E quando eu cheguei lá, as outras pessoas que trabalhavam saíram e eu não tive coragem de dizer não, porque eu queria aprender. Fui pegando funções que não eram minhas, que não cabiam a mim. Então, eu fiquei totalmente sobrecarregada com uma pessoa que me contratou super arrogante, que me humilhava ao vivo, né? Não dizia meu nome, mas era só eu que trabalhava ali, então eh eu fui humilhada ao vivo várias vezes, eu chorei, eu me senti completamente, inútil, sabe, como se eu não fizesse nada certo, como eu fizesse tudo errado, mas eu não tinha coragem de debater, eu não tinha coragem de bater de frente, eu não tinha coragem de, né, de falar: "Olha fulano, você me contratou para fazer isso, eu estou fazendo isso, isso, isso e você ainda me humilha?". Então assim, eu aprendi a ter esse padrão de vida, até que, não sei, parece que a gente dá um estalo assim, né, e eu falei: "Não, eu não quero mais, não quero mais isso, eu não preciso desse tipo de situação, eu não preciso me sujeitar a isso. Eu sou uma pessoa que, né, tenho muito que adquiri muito conhecimento, mas a que custo?", né. Então assim, eu disse um não. Quando eu disse o meu primeiro não, foi difícil. Foi um não que eu pensei muito, mas que depois desse não vieram vários outros. Eu consegui impor limite das pessoas na minha vida. E assim, eu vi que foi um não muito benéfico, porque quando eu disse não para a pessoa que me contratou, e que me humilhava, e que falava mal de mim, e que só me detonava, eh, depois disso, a pessoa voltou a querer os meus serviços, né. Eu disse não, para mim não dava mais e tudo mais, e aí a pessoa não conseguia achar uma pessoa que fazia o que eu fazia ali. E aí essa pessoa queria que eu voltasse, que eu voltasse a fazer o que eu fazia antes, né, porque ali, gente, quando eu fazia estágio na TV, eu para essa pessoa por que para essa pessoa? Porque ela tinha um espaço na TV. E aí eu trabalhava para ela, não para a TV. Então, essa pessoa, eu respondia somente a ela, né. E aí eu fazia tudo. Eu recebia convidados, eu montava cenário, eu atendia telefone, eu anotava recado, colocava caracteres na televisão. Então, assim, eu fazia inúmeras funções, né, pensa, você ter que prestar atenção no que está sendo dito, colocar caracteres, que é aquelas letrinhas que apareciam ali na televisão, com o nome de entrevistado, com o tema, com tudo mais, atender telefone, anotar recado e levar para a pessoa que está lá dentro. Então, assim, eram funções para mais de uma pessoa, e eu exercia, e hoje eu posso dizer que eu exercia com maestria. Você fazia um serviço muito bem feito, diga-se de passagem, né, porque todos eram bem atendidos ali, eu tratava todos com educação, né, mas eu não tinha um retorno muito bom. E aí chegou um momento que eu falei assim: "Não, chega, não quero ser tratada assim". E aí saí, né, fiquei um tempo fora, me acidentei, coincidentemente me acidentei, tive uma queimadura feia pra caramba, queimei com água quente fazendo café.
queimei esse seio todo, queimei esse braço todo, queimei a minha barriga, passei um carnaval vestida de múmia maravilhosamente bem, e coincidentemente recebi ligação dessa pessoa perguntando quando que eu voltaria, porque até então eu fazia faculdade, era um estágio, né? Quando eu voltaria de férias, eu falei que voltaria tal, mas que eu não voltaria para trabalhar para ele. Porque eu não queria mais ser humilhada, eu não queria mais passar por aquele tipo de situação. E ok. Aí passou um tempo, né? As aulas voltaram na faculdade e teve uma oportunidade de voltar a estagiar para a própria TV. E como eles me conheciam, fiz, graças a Deus, eu fiz amizades muito boas ali. Eles viram como eu trabalhava, como eu era empenhada, me chamaram para estagiar para a TV. Não, agora não, né? Para a pessoa que comprava o espaço. Eu ia fazer o estágio para a própria TV. Dentro do que eu já estava habituada, né. E aí eu voltei. Gente, quando a pessoa me viu lá na TV, a pessoa ficou num ódio mortal. E aí eu falei assim: "Agora eu sei falar não", né. E aí eu fazia o meu trabalho super de boa ali, tudo que eles me pediam eu fazia, mas a TV, eu não respondia mais para aquela pessoa. E aí, a pessoa ainda assim queria me menosprezar, queria me humilhar. E eu pirraçava, porque eu sabia que eu não respondia mais aquela pessoa, então o que estava dentro do meu alcance, eu fazia tudo certinho que a TV me pedia. Nunca fui uma funcionária de bater de frente, eu sempre fiz aquilo que me pediam, né. Mas na hora do programa daquela pessoa, eu ainda fazia algumas funçõezinhas para a TV, não para a pessoa. E gente, essa pessoa ainda tentava me diminuir, vocês acreditam? Porém, eu não deixava ela me diminuir, porque eu não respondia mais a ela. E aí eu ainda dava umas pirraçadazinhas, eu ia, demoravam alguns segundinhos a mais para trocar de câmera e a pessoa, gente, eu vi que até bufava de raiva de querer me diminuir, me menosprezar, mas não podia. Aí a pessoa chamava o meu superior, tipo assim: "Ah, fulano de tal, o que está acontecendo aí, que demorou para trocar de câmera?". Mas a câmera foi mudada, entendeu? Na hora do programa dela, dessa pessoa, não vou dizer se é homem ou mulher, mas quem me conhece sabe da história, porque eu nunca escondi para ninguém, mas não vou expor aqui. Eu ficava na troca de câmeras, dos cortes das câmeras ali, né, eram 2 câmeras ou 3, não sei, eu ficava cortando. Quando ia para um entrevistado, quando voltava para a pessoa, quando ia para outra coisa, enfim, ficava ali. E abria e fechava o microfone. Então, às vezes eu demorava um segundinho a mais ali para trocar a câmera, e aí a pessoa ficava possessa, mas não podia brigar comigo, porque eu troquei a câmera, né, e aí chamava meu superior: "O que que aconteceu aí? Que essa câmera não foi trocada, demorou e não sei o quê", mas, né, todo mundo conhecia a fama do outro, então ninguém vinha questionar comigo, né. E aí desse serviço, né, que eu desempenhava muito bem também, eu consegui o meu primeiro serviço de carteira assinada. E acontece que era tudo do mesmo grupo. E algumas vezes, nesse meu serviço de carteira assinada, eu era repórter, né, de uma rádio, que gente, ai, eu adorava trabalhar no rádio, era muito bacana, as pessoas muito bom. Trabalhar no rádio tem uma magia que depois eu vou falar disso aqui também. E aí eu fui trabalhar no rádio. E algumas vezes, quando a gente tinha alguma matéria ali, né, que era, digamos assim, nova, né, alguma situação nova que aconteceu ali, essa pessoa pedia para os repórteres da rádio descer lá e falar o que estava acontecendo. E aí chegou, né, uma situação onde eu peguei uma reportagem meio que exclusiva ali e tudo mais, e eu falei que eu não ia descer no programa das pessoas para falar, não ia.
E aí acabou que eu não fui, mas foi uma outra repórter, né, da rádio lá para poder falar, e ninguém nunca mais me questionou sobre isso, né, todo mundo sabia da história, todo mundo sabia dos acontecidos, todo mundo sabia da personalidade da pessoa, de como ela maltratava os seus funcionários, e eu havia sido funcionária dessa pessoa, e aí eu não precisei ir lá, sabe. E aí aconteceu também que depois eu engravidei, né, e sempre fui muito respeitada ali na rádio, né. As pessoas sabiam dos meus limites e respeitavam. Então eu comecei, né, a partir dali, daquele estágio onde que eu fui diminuída, menosprezada, humilhada, eu comecei a saber, né, dizer não quando necessário, quando, eu precisava dizer um não e eu comecei a impor os meus limites, né. "Olha gente, eu, né, acho bacana, tudo mais, só porque para mim não dá". E aí eu comecei a impor limites a partir dali e a ser respeitada por isso, né. Depois eu tive a minha filha e muitas situações que eu, enxergava, né, que eu enxergava como um sim, que eu sempre dizia sim, eu comecei a dizer não. E aí eu comecei a ser também intitulada ali como: "Nossa, você mudou muito, você tá muito mal-humorada, você tá muito, você era mais gente boa antes", digamos assim, e eu criei alguns adjetivos ali, mas que depois, né, que as pessoas viram que eu não ia mais aceitar tudo de cabeça baixa, que eu, né, estava dando a minha opinião, que eu tinha os meus próprios limites, elas viram que eu não ia mais ser aquela menina boazinha que aceitava tudo que os adultos falavam, calada e tudo mais, eu passei a ser tratada, digamos assim, não com essa, não posso dizer com mais respeito, porque eu nunca fui desrespeitada, mas digamos, eu passei a ter mais limites, a impor os meus limites e a esses limites serem respeitados. E aí eu passei a respirar com mais tranquilidade, digamos assim, né, com mais, sem culpa porque as pessoas estavam me vendo já com olhos diferentes. Então, assim, teve muitas situações que eu não aceitei mais. E aí teve pessoas que saíram da minha vida por causa disso, teve pessoas que não aceitaram o meu modo, no meu novo modo de viver, e aí não concordavam, então se afastaram. Mas teve muita gente que não, beleza, tem que ser assim mesmo, eu te admiro por você ser assim, eu te admiro por você dizer as coisas que você pensa, eu te admiro por você dizer as coisas que te incomoda. Então, gente, são situações que acaba que você tem que saber dizer um não, você tem que saber impor os seus limites, você tem que saber até onde, você deve se abrir ou não, para que lá na frente você não surte, você não pire o cabeção, como dizia na minha época, né. Porque mesmo que você se cale, mesmo que você diga sim para tudo, uma hora o seu corpo vai te cobrar. Uma hora vai aparecer o seu esgotamento, vai aparecer a sua uma insônia, porque você não consegue dormir, porque você está engasgada com aquilo na garganta que você não disse, vai aparecer uma ansiedade, vai aparecer uma exaustão, vai aparecer uma ansiedade, uma exaustão mental. Então, mulheres, minhas amigas, por favor, aprendam a dizer não. Não digam sim para tudo, porque a sua saúde também está em em risco ali, né, também está em jogo. A gente pode sim ser prestativa dizendo não, a gente pode sim,
ser ouvida dizendo não. Você pode ouvir a outra pessoa dizendo não. Você tem apenas que saber o seu limite, até onde pode ir sem te prejudicar. Então, existe um limite para tudo. Existe o limite para o não, existe o limite para o sim. E aí que eu digo que aqui é um espaço onde você pode trazer essas informações. Nossa, Ciane, eu estou passando por isso, eu tenho uma situação assim, 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 assada, que eu gostaria muito de dizer não, mas eu não sei como. Você pode me ajudar? Posso, claro, com o maior prazer do mundo. Vamos lá, me conta. Então, assim, gente, aqui é um espaço onde eu gostaria que você se sentisse completamente à vontade para trazer as suas angústias, né, as suas situações e juntas a gente trazer uma solução onde você não magoa, onde você não deixe o outro na mão, mas onde você também não se prejudique. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer para você é que o óbvio deve ser dito, gente, o óbvio deve ser dito. Às vezes, para você, você pensa assim, não, não é possível que aquela pessoa vai me pedir isso, né? Só porque para ela não é óbvio como é para você. Então você tem que falar assim: olha, eu gosto muito de você, mas eu gostaria da gente não misturar as coisas, né? Isso que você está passando, eu quero te ajudar, mas até tal ponto. Passou desse ponto, é com você. As tomadas de decisões são suas, né? E aí eu não posso te ajudar mais. Então, a gente tem que saber limitar, a gente tem que saber dizer não. A gente tem que chegar para o outro e dizer aquilo que é óbvio para a gente, mas que pode não ser óbvio para outra pessoa, porque isso é uma questão de amor próprio, né? E é uma questão de autocuidado, onde você vai dizer para o outro até onde ele pode ir, né? Até onde você se sente confortável. Porque essa frase, né, que eu disse que o óbvio deve ser dito, foi uma frase também que eu trouxe para minha vida, que eu absorvi dentro de um curso de desenvolvimento pessoal. Então, que ela faz todo sentido, porque é óbvio para você, mas não é para outra pessoa. Então, você tem que dizer. Gente, Deus nos deu o dom de falar justamente para desmistificar muita coisa, para a gente não permitir que situações sejam criadas, situações desconfortáveis, que às vezes por uma única conversa não poderia ter sido evitada, entendeu? Então a gente tem que saber dizer o sim, tem que saber dizer o não, tem que saber impor os limites, tem que dizer o que é óbvio e tem que saber quando deve haver um ponto final ou não. Então, assim, Deus nos deu o dom da sociabilização, de falar para a gente evitar conflitos, evitar situações desagradáveis. E a gente deve falar sim, a gente não deve se calar, a gente não deve baixar a cabeça para certas situações, porque muita coisa pode ser evitada com uma simples conversa, com um simples limite que é colocado ali. E não vá achando que vai ser fácil colocar esses limites, que vai ser fácil dizer não. Vão haver inúmeros julgamentos, inúmeros adjetivos, inúmeras situações que as pessoas vão dizer que você é egoísta, que você é chata, que você mudou, que você não é mais tão legal quanto você era antes. Só que você tem que suportar esse processo, porque a mudança não é fácil, nunca, nem para a gente, nem para o outro. Mas se você, né, mas se você quer dar esse passo e não aguentar a pressão das cobranças, do julgamento, dos adjetivos que vão aparecer, você nunca vai conseguir colocar um ponto final naquilo ou trazer a mudança que é necessário para você ter paz na sua vida.
Então, por mais que seja complicado essa mudança de ciclo, você tem que aguentar, porque uma hora vai passar e uma hora as coisas vão começar a se encaixar. Não existe tempestade que dure a vida toda. Eu sei que o primeiro não dá um nó na garganta, mas o segundo sai muito mais fácil. E quando você perceber, você já vai estar falando não tão naturalmente que nem a outra pessoa vai notar mais isso como uma situação mais delicada. Vai ser muito natural na sua vida fazer isso. E eu quero muito ouvir você. Qual foi o sim mais difícil de você dizer, porque a vontade de dizer o não ali era maior do que tudo? Me responde aqui, me mande um direct no Instagram, me mande um e-mail contando a sua história, que eu vou adorar dividir aqui as histórias de vocês, né? Mesmo que vocês não queiram se identificar, eu vou adorar dividir a história de vocês, eu vou adorar fazer parte do desabafo de vocês, de trazer aquela respiração mais leve e de te ajudar de alguma maneira. Lembre-se sempre, vocês não estão sozinhas e vocês têm permissão para descansar, para desabafar, para ser você mesma aqui nesse espaço. Um beijo enorme e até o nosso próximo episódio aqui no Vozes.